Ó, peraí. Eu vou repetir os padrões que a Cris ela trouxe do que gerou para ela o desconforto e a gente vai, você, Beth, vai identificar qual foi o arquétipo que ela estava expressando, tá? Então, olha só, a Cris falou que ela fez desfile na escola, que ela era líder, que tinha um monte de coisas do qual tinha visibilidade e que ela queria ser vista. Ela queria ser vista e ela tem dois arquétipos que ela fala bastante, não vou lembrar agora de todo o corpo arquetípico da Cris, mas dois arquétipos que ela fala muito é a cuidadora e a amante. Perceba bem que o que ela trouxe, né? Então tinha um tio que estava no hospital, um tio que precisava de atenção de todo mundo, mas ela queria ser vista, ela queria ter conexão com as pessoas e ela queria então ser validada. Qual arquétipo, qual expressão da Cris estava mais latente? Ouvindo toda a história que você. Então, a expressão que estava, eu vejo um pouco diferente. O que eu vejo sobre a história que ela conta, sobre o que ela falou hoje, ela estava entre uma briga entre o certo e o errado. Eu tenho 13 anos, eu quero ganhar o mundo, quero viver o mundo, mas não é certo porque eu devo isso aqui à minha herança familiar. Então, ela foi para a cuidadora, ela assumiu o papel da cuidadora, foi aí que ela entrou em desequilíbrio. Eu vejo dessa pequena forma, né? Não sei Mas identificar ainda o arquétipo correto. vamos identificar quais são os valores. Ela fez coisas externas, ou seja, ela foi líder na escola, ela fez movimentos para ser vista. E o que mais doía nela é ela não ser validada no aspecto da pessoa estar conectada a ela e reconhecer ela. Realmente foi a Isso. que se apresentou? Deixa eu complementar esse ponto. Por que que tinha isso? Porque quando eu cobrava alguma atenção, tipo, ai, ninguém foi, ai, mãe, tu não conseguiu ir, tu sabe que ele tá precisando mais e que a gente tá isso, aquilo, aquele outro, entendeu? E aí eu me encolhia. Não perceba bem. A Cris, ela sempre traz um aspecto de que ela acredita que a cuidadora dela seja o arquétipo principal, porque ela vê os movimentos de cuidar do outro que ela faz. Mas esses movimentos dela são tão aparentes quanto a minha exploradora. Eu vejo os movimentos que eu tenho da minha exploradora, mas as pessoas não me veem dessa maneira. Todo o movimento que ela fez nesse período da infância dela está potencializado por dois pontos do mesmo arquétipo. Primeiro momento da pré-adolescência, 13 anos ali, nós temos naturalmente o arquétipo da amante como uma descoberta do mundo. E isso já é um arquétipo que ela tem. Então, ele, nesse período, ele está muito mais aguçado. Ela queria ser vista, mas ela queria estar em conexão, ela tem um valor muito de pertencer, amar, intimidade, proximidade, visibilidade. Então, a amante, por si só, ela vai fazer movimentos externos. A amante, ela vai ser bonita, ela vai se embelezar, ela vai usar algo externo para que ela seja reconhecida. A Cris, ela é linda, maravilhosa, mas ela não utiliza do artifício da estética para chamar atenção nesse lugar. Ela utiliza os movimentos de trabalho para que ela seja vista e reconhecida. É a amante dela, não é a cuidadora dela. A amante dela se apresenta ali gritando com a sombra e com os valores. Incomoda, dói, por causa que ela não foi vista e não foi amada. A amante tem um valor muito forte de conexão. Não é sobre eu te reconheço e te vejo, mas eu me conecto com isso que você faz. Eu acho isso incrível, eu acho isso belo. Então, toda vez que a amante faz um movimento para ser vista, ela faz um movimento para ser reconhecida, para chamar um certo tipo de atenção,
para ela, para que ela possa ter uma intimidade profunda com essa pessoa. E quando essa pessoa reconhece ela, então a Cris vai trazer para um movimento de cuidado, de zelo, porque tem também a cuidadora. Mas não é o arquétipo principal dela. O arquétipo principal dela, que move todas as decisões dela, principalmente nos movimentos de trabalho, é a amante. Quando ela acha que é a cuidadora, por exemplo, quando ela traz a visão dela terapêutica, não é a cuidadora dela que está usando a terapia para fazer isso. É a amante dela que usa do conhecimento terapêutico, emoção, para gerar conexão. Por isso que as pessoas que compram da Cris, compram high ticket e se conectam muito com ela, porque ela vende através do desejo e conexão emocional. Esse é o gatilho da Cris. Não é a cuidadora. Ela zela, ela cuida, mas não é a cuidadora. Isso eu identifiquei no mapa. Que aí foi quando eu comecei a entender a frase, o que é natural prospera. Qual é a habilidade dentro de mim que é natural e eu realmente faço com facilidade, faria até de graça. É ligar, é fazer vídeo. E eu faço isso andando, às vezes, no prédio, sabe? Eu não posso ficar 100% sentada, focada aqui, e muito menos me largar num CRM com uma lista de 5.000 pessoas. Eu morro. Eu fico deprimida, entendeu? Eu preciso ligar, eu preciso falar, eu preciso ver as pessoas. Conexão sensorial. A amante, ela gosta muito do sensorial. E alguns pontos de valores da amante me fazem perceber, isso sem fazer o mapa da Beth, que você também tem, Beth. A amante. Eu tenho quase toda certeza que você também tem amante. Você utiliza a amante quando você diz a venda é um movimento emocional e traz todo esse aspecto, mas também você utiliza da aparência para trazer essa conexão. Você tem um magnetismo. Você gosta do belo, você gosta do movimento. Vocês expressam a amante de maneiras diferentes, mas colocam ela como uma conexão emocional. Entende? Então, é muito interessante a gente perceber essas pequenas nuances e trazer para a pessoa de fato o que ela tem dominante, porque o dominante ele é tão natural, e às vezes para a gente muito no inconsciente que a gente vai negar ele e vai achar que não é ele. A gente vai olhar para aquilo que eu chamo como um arquétipo de bastidor. Eu vejo o bastidor, você não vê o bastidor. Só que por eu ver tanto bastidor, eu acho que o bastidor é o palco. Entendeu a metáfora? Você tá tão Sim. dentro de você que você vê o arquétipo que ele tá ali no que os outros não veem, que ele molda. Esses dias eu fiz uma estratégia de imagem e ela também usou os arquétipos. E daí ela falou, Thalia, toda a estratégia da tua imagem, ela tá voltada para tua soberana. Só que o que sustenta a tua soberana é a tua sábia. E óbvio que eu uso a minha sábia para busca de conhecimento, eu acredito que conhecimento é o que liberta, percebam, conhecimento, sábia é o que liberta, exploradora. E é isso que dá poder para a pessoa, a minha soberana. Então percebam que a nossa fala sempre expressa os nossos arquétipos. Sempre a gente pode moldar qualquer outra coisa. Eu vou tentar fingir ser uma performática, eu não sustento uma performática. Eu não vou sustentar. Eu não sou uma pessoa aberta e engraçadinha. Então, quando vocês falam vender emoção, eu trago muito o meu emocional, sim. Isso é da minha alma, do meu espírito. Mas eu vou, se vocês perceberem, eu vou trazer o meu emocional para poucas pessoas. Já analisei, minha irmã é performática. Pode ser adaptado? A minha irmã é performática. Pode ser adaptado? Ela é muito engraçada. Arquétipo não tem como ser adaptado. Arquétipo não. De identidade. Tá. O que a gente vai adaptar é personalidade. MBTI, temperamento. A gente tem os nossos que a gente nasceu, mas aí a gente também vai para um lugar de... o temperamento, ele vai se expressar, às vezes, quando a gente está numa identidade, um perfil adaptado de personalidade, o MBTI, ou o DISC. Percebam que são 2 pontos. Quando eu tenho esses 2 adaptados, eu posso mudar a porcentagem do temperamento. Agora,
arquétipo, eu posso expressar mais um ou expressar mais o outro. E percebam bem, amante e performático, eles têm valores do mesmo grupo. Então, às vezes, a gente pode se perder muito. Eu fiz uma análise que eu demorei para fazer essa análise, porque, assim, tudo o que ele expressava era do amante. Mas daí eu fui vendo outras características e tal, e eu identifiquei que, de fato, o perfil dele era o performático. Só que eles têm valores, eles estão no mesmo grupo. Então, algumas motivações são iguais. E dependendo do conjunto, você precisa estar muito atento para entender. Então, tem pessoas muito mais que expressam muito mais aquilo de uma forma muito dominante. Então, quando eu tenho um perfil arquetípico dominante em mim, claro, eu consigo identificar com mais facilidade. Quando não está tão claro para a pessoa, ela está expressando às vezes a sombra, e isso é um ponto bem interessante. Às vezes vocês vão identificar o arquétipo dessa pessoa, o perfil dessa pessoa pela sombra. Porque ela acha que é uma coisa, mas outra. é a sombra que revela. É a Porque ela sombra está vivendo dela. a sombra. Porque daí tem desequilíbrio. Está em desequilíbrio. Eu, por exemplo, descobri minha exploradora porque eu não conseguia seguir rotina. Eu não conseguia, eu dizia, nossa, mas eu não consigo, eu me sinto muito presa com rotina. E é o quê? A sombra da exploradora. Eu estava vivendo a sombra da exploradora. E esse é o maior indicador que tem, porque a maior parte das pessoas estão vivendo a sombra do seu próprio perfil. Então, é muito interessante a gente olhar, e daí a gente vai analisar isso. Contexto, momento, valores dos arquétipos, mas também todos os outros pontos. Então, esse contexto, a pessoa, qual idade ela tem? Eu sou uma pessoa sábia. Eu tenho a sábia desde pequena. Minha mãe me disse que eu sou chata desde pequena. Imagina quando eu for realmente idosa. Porque dependendo da nomenclatura da origem dos arquétipos que a gente vai fazer, não riam, é feio rir. Quando a gente vai ver É porque aí há uma semelhança com a minha irmã. Ela fala isso e não quer que eu fique rindo. Eu já passei da minha idade. Eu já era chata antes, agora eu fiquei 10 vezes pior. Eu não sou vista como. Eu não me vejo como chata. Mas a Lê sempre traz isso. Você é exigente, sabe? Aí pode ser chata também. Contratei uma decoração. Eu vou lá e checo. Ou eu checo ou eu mudo do jeito que eu acho que vai ficar melhor, entendeu? Eu tô sempre lhe dando meu pitaco. isso pode ser um aspecto que tem em comum da soberana e da amante, que é a gente gosta de coisas belas. Isso, para mim é um valor, mas de modo geral, para os arquétipos amante e soberana, elas têm um apreço pelo que é belo. E daí, quando a gente tem um perfil semelhante, né, dona Cris, que ali a gente tem. Eu sou libriana ainda para ajudar. Hã? Eu sou libriana ainda para ajudar. Quando a gente tem os aspectos ali de controle, né, o fogo, por exemplo, ele é mais controlador, a gente pode expressar esse ponto de ser muito exigente para uma coisa que a gente quer que seja de acordo com aquilo que a gente sabe que é melhor. Sim. E daí a gente vai vendo como as pessoas se expressam e esses padrões que, de um certo modo, são individuais, a gente consegue ver que eles se repetem. Por isso que tem os 12 arquétipos, porque eles se repetem. Então, quando a pessoa diz, eu não quero entrar no padrão, de um certo modo você tem um padrão. Porque esse padrão, se a gente for olhar para um processo evolutivo da alma, ele vai ser dominado por essas características que a gente consegue olhar como analistas, mas também por características culturais, regionais. Então, você vai expressar essa sua característica individual com o inconsciente coletivo daquela região onde você nasceu. E isso vai trazer metáfora, né, que nem diz o brasileiro, tempero do brasileiro, o tempero da tua personalidade de uma maneira única. Então, pessoa com as mesmas características, dependendo do contexto, região, vai expressar de uma maneira diferente. Eles Parece dormiram. Não, dormiu o Lolo e dormiu a Oli. Eles estão desde as 5 acordados. Bichinhos. Por isso que hoje Basicamente,
Então, é isso. Eu acho que eu vou pegar e eu vou fazer isso nas aulas. Eu vou abrir para vocês fazerem umas análises. Bem Roleplay, assim, como a gente chama. Roleplay. Eu porque acho que a daí gente aprende assim, entendeu? Eu acho que a gente aprende assim. Ou tu dá aula e realmente é muita informação, sabe? É mais aprofundado do que eu realmente achei que fosse entregar, assim, de conteúdo. E aí a gente concebe, depois que faz uma sessão de perguntas, ou a gente pode fazer uma aula que eu acho que fica mais atrativa até, de estudo mesmo, de estudo de caso. Isso foi um roleplay que a gente fez. Eu vi que parou de gravar, depois tu gravou de novo. Travou? tinha Voltou? travado um pouquinho. Voltou. Não, tá bem ruim a minha conexão. Porque daí traz as dúvidas, entendeu? E também se apresenta como tutoria daí, como a gente está construindo a nossa forma de fazer o mapa, entendeu? Aí o que, que eu fiz como boa psicanalista que sou depois que eu identifiquei? Escrevi, entendeu? Identifiquei, mas não tinha buscado arquétipos disso. Mas dentro do que eu faço como terapeuta, eu entendi assim, então a minha criança ali, ela foi ativada. Como eu vou ancorar isso dentro de mim nos próximos dias? E aí, não em técnica, mas eu decidi usar uma frase para ancorar isso dentro de mim, porque eu não preciso provar nada mais para ninguém. E aquilo já passou, já foi. Então, eu só analisei, identifiquei onde é que estava a situação, né? Tive esse momento com ela, porque eu realmente extrapolei. Aí o meu fogo veio assim, parecia um tornado. Eu extrapolei o jeito que eu falei. Eu sou sempre muito amorosa, até para brigar, até para falar nas reuniões. A Beth sabe, eu falo sempre com muita educação. Então, por extrapolar, eu tava no extremo do meu desequilíbrio, entendeu? Quando a gente vai olhar para esse extremo, Cris, a gente está olhando também para justamente os dogmas que o corpo arquetípico traz. Então, esse veio no impulso, isso é memórias que você tem no seu Tá campo no e que corpo. elas vieram para que você expressasse. E daí, qual é o teu desenvolvimento? O que é a evolução do espírito? É quando eu percebo isso, que é natural de um certo modo, ele é muito automático, e eu escolho agir diferente. Quando eu começo a agir diferente, eu começo a trabalhar na evolução do espírito. Senão, tudo é automático. E os padrões automáticos não são só padrões que a gente aprendeu aqui, são realmente informações que estão no corpo arquetípico. Então, isso foi o que é mais surreal. E o que eu mais anotei foi as sensações que trouxe no meu corpo, sabe? Isso eu anotei ali, o sufocar. E aí foi algumas coisas que remeteu, porque eu escrevi no diário que eu tava angustiada, que eu tava triste. Eu escrevi no meu diário assim: ninguém me ama. Com 13 anos, eu vou chorar de novo. É muito bizarro como a gente vê as coisas naquela perspectiva. Eu tinha 13 anos, e agora olhando, e também eu passei pela mesma experiência dele, né? De que não era que eu não era amada, é que era muita coisa, sabe? Para eles darem conta. E tinha uma criança ali exigindo, não é que eu tava pedindo, eu tava exigindo uma atenção. E eu fui criada, já falei, metade pela minha avó, metade pelos meus pais, né? Então, e ele era o filho do meio, o filho do dói da minha avó. Então eu perdi espaço naquele momento. E eu não sabia lidar com aquilo. É absurdo. Eu dizer, gente, isso vai desenvolver dentro de mim outras habilidades e outra forma de lidar com isso. Então eu trouxe como uma ancoragem, mas também estou explorando melhor a yoga para desbloquear isso no corpo mesmo, sabe? Então a gente está fazendo uma formação aqui, mas eu senti que dá para unir com o que eu já gosto também, uma outra forma terapêutica, porque eu senti muito no corpo. Mais do que aqui,
Veio, sabe, tava no coração, tava na garganta. Era um negócio, foi Porque a uma memória sensação fica no incrível. corpo. A memória fica no corpo. Eu não sei se traz essa base para ti na leitura, porque tem a questão assim, eu olhei para a direita, estou lembrando fatos, olhei para a esquerda, estou criando uma linha que pode não ser verdade, né, dentro da análise, de uma das análises que tem. Se eu boto a mão assim, se eu encosto muito no rosto, se eu cruzo a perna, se eu abro a perna, eu tenho esses outros campos que, na verdade, eu só consigo utilizar disso quando eu estou no evento e é muito superficial a minha base disso. Eu olho mais como a pessoa está se gesticulando, mas foi a primeira vez foi a primeira vez que eu realmente senti algo desbloquear no corpo. Foi como se aquilo se dissolvesse, entendeu? Aí saiu Aí saiu aquele nozinho que eu senti, aí eu pensei, bom, não olhei pela essa perspectiva de arquétipo, vou abrir depois a anotação para eu ter o meu olhar com base nisso, mas percebi que estava no inconsciente, no campo, no corpo, e eu não percebi porque não estava sendo gatilhado, não estava vindo nenhuma situação desse tipo, mas o que tu me falou aquele dia que a gente se encontrou? Ela está aí por algum motivo para se curar e para você se curar de algo. Aí aí é o papo de amiga. É surreal. Enquanto cada uma das formações elas curam a gente em diversos níveis. E que eu não vou passar isso pra frente. E que a outra pessoa que conceber esse conteúdo vai passar isso pra frente, sabe? E é isso. Eu fiquei muito emocionada. Dá para ouvir o ambiente? Um pouquinho. Eu vou ficar pro telefone da escola e lembro de novo. Eu quero falar, só vou esperar o carro passar. Ah, tá. Ai, que linda. A Betinha fica linda de vermelho, né? Só para clarificar essa questão do corpo, do porquê que a memória. Quando a gente olha para o corpo arquetípico e essas experiências que ele vai acoplando, se a gente for olhar pelo raciocínio, pelo estudo ali da reencarnação, tem muitas pessoas que relatam ter marcas físicas, expressões de doenças de outros acontecimentos que alguém teve, né? Então, esses dias eu até estava vendo a história de um homem que ele encontrou outro, de uma história que ele era muito fascinado, ele era fascinado na história de uma guerra que aconteceu e ele acabou passando de carro e foi lá, e foi muita coincidência, e ele achou um dos generais da guerra e era exatamente a cara dele. Mas era muito igual. Até saiu nos jornais, enfim. E o cara morreu com 3 tiros. Exatamente nos lugares dos 3 tiros. 2 desses lugares ele tinha varizes localizada naqueles lugares, e ele teve um tumor no lugar do braço onde o homem tinha também tido um dos tiros. E quando a gente vai olhar para o corpo arquetípico, a gente vai entender que o corpo arquetípico também ele é um perispírito. Ele é a forma mais próxima do nosso corpo físico, que detém todas essas informações. Ontem, outro estudo que acabou aparecendo assim, uma informação apareceu para mim, aleatória, eu estava vendo outra coisa, apareceu uma informação aleatória, eu acho que né, a gente vai unindo as coisas, vai recebendo, que era sobre a áurea. Então, a áurea, ela vai mostrar as nossas emoções, mas ela também é um armazenador de memórias. Então, o corpo arquetípico, ele é a áurea e o corpo sutil, né, o perispírito. E quando eu tenho uma memória tão impregnada, tão forte, e também outros conceitos eu acredito que é para validação e comprovação de alguns meios de estudo que a gente precisa ter uma prova física, a gente consegue perceber que o corpo físico ele é um molde, mas que a gente, quando acopla a nossa alma, o nosso espírito,
todo esse conjunto de informação, ela também recebe esses metáfora de carimbos de informação. Então, o corpo ele vai expressar formas, ele vai começar, porque o que percebe? Quando a gente olha para o corpo físico, eu já trouxe para vocês, o que percebe a informação da identidade é as células. Se a célula recebeu uma informação, concorda que ela vai ter que responder? Então, ela recebeu a informação do corpo arquetípico e ela vai responder isso através da expressão física. Então, a memória, ela é armazenada no corpo físico a partir destes elementos. Quando eu trago essa memória para o corpo físico, eu também tenho naquela área da memória uma condição para eu poder ter uma doença. Então, se vocês perceberem, essa memória vai causar um desequilíbrio, esse desequilíbrio é uma emoção, e um aspecto de identidade congelado numa área específica. Se a gente for olhar para a China antiga, a gente vai entender que, dependendo do elemento, dependendo do sentimento, ela fica armazenada em tal órgão, então tal parte do corpo. Por isso que eu digo que ser um analista comportamental arquetípico, se você aprofundar em alguns conceitos, ela vai sempre trazer a visão geral. Então, eu posso trazer a visão do espiritismo, da reencarnação, mas eu posso trazer da medicina chinesa. Tudo me leva a entender que, de qualquer maneira, ou da própria biologia, a epigenética, das células, ela capta a informação que está sendo acoplada nela. E ela vai direcionar essa informação física para a área onde esse sentimento, o elemento mais se conecta. Então, eu já tive uma doença no fígado, tive infecção no fígado muito feia, uma vez que eu contraí, eu guardei muitos de uma emoção. E daí eu tive a infecção ali no fígado. E o fígado é onde filtra muitas coisas. Então, ele é um órgão muito ligado também com a água. A água é ligada, então, com as emoções. As emoções não foram digeridas, não foram filtradas. Então, a gente consegue perceber que o corpo, ele vai armazenar de acordo com aquilo que tem significado alinhado. Então, esse conhecimento vem da China antiga, um dos, né? Mas que o corpo sempre vai armazenar a memória. Amei. Amei mesmo. Tu viu como eu tô passando, observando? Ai, é sempre uma delícia, de verdade. A Beth ali, ó, tá que nem a Nazaré. A Nazaré Tedesco. A Nazaré fazendo cálculos. Porque... Onde é que tá? Eu vou mudar que tá travando aqui, gente. Cris, que Oi. você queria trazer tá ligado a esses pontos que você está falando agora? Sim, sim. Eu lembro que a gente conversou sobre isso.